Boa noite a todos. Felizmente hoje sem internet, sem rádio, né? Problemas provavelmente de um temporal de dias atrás aí. Mas vamos falar para os presentes aqui nessa sessão, começando até com essa frase que foi dita por um orador que nos antecedeu, que a má saúde seria culpa da imprensa. Eu não vi ninguém falar isso. Quer dizer, eu acho que é uma interpretação errada. Acho que nenhum gestor seria irresponsável de fazer uma afirmação dessa. Todo mundo sabe, nós que fazemos parte da Comissão de Saúde, todos nós, sabemos bem dos problemas da saúde. E tem muitos problemas. Quantas vezes eu digo que, embora esteja construindo o pós-saúde, vai construir a UPA, os problemas estão aí. Estão aí para serem resolvidos, e a comissão tem essa prerrogativa de tentar, enfim, ajudar a resolver. Agora, quando eu escuto alguém falar assim, eu fico sabendo pelos jornais que o melhor amigo e apoiador desse orador foi para o partido que ele mais critica. Então, eu até acredito que seja um pouco de isolamento e de desespero de alguém que sonharia que na próxima eleição gostaria de ser candidato a prefeito. Então, eu não vou nem dar importância a esses comentários. Eu quero também dizer do Conselho Tutelar, estive lá votando. Eu acho que foi uma lição de democracia, como disse a Rosângela, mas, obviamente, precisa ser aprimorada, doutora Rosângela. Por exemplo, a questão da boca de urna, dentro, às vezes, da própria instituição. Pode. Mesmo ali, quer dizer, estavam a boca de urna escancarada. Eu acho que as regras que são feitas para a eleição de vereador, de deputado, etc., etc., também deveriam valer para o Conselho Tutelar. Também não tem sentido um cidadão, dizem, eu não vi, pegar um ônibus do bairro dele e levar um monte de gente lá para votar no candidato dele. O candidato ganhou. Então, quer dizer, está certo isso? Eu acho que não. Até ouvi um zum que tinha mais cédulas do que assinatura. Então, pelo menos quem estava lá como fiscal afirmou isso. Então, precisa ver isso para ter legalidade essa eleição. Se isso se confirmar, não pode, tem que ser anulada. Infelizmente. E quem me falou isso estava lá até o final da apuração. Foram confrontar número de cédulas e assinaturas. Então, deu 106 a mais, ou 104 a mais. 106, né? Então é isso. Comissão da Saúde. Nós ouvimos aqui a Santa Casa, o diretor clínico, o provedor, o vice-provedor, na verdade, a enfermeira, né? Shibane, Nancy e o doutor Renato Aoki, também uma conversa muito interessante. Alguns pontos eu vou elencar. Diz a Santa Casa que tem um excelente relacionamento com a prefeitura. Várias vezes nós perguntamos, o Shibane disse que realmente a relação é boa. Falou também que aguarda a resposta da DRS de Bauru para poder construir o espaço para os 11 leitos de UTI. Está esperando essa resposta. Com relação ao UTI neonatal, foram habilitados leitos de alto risco, mas o grande problema do UTI neonatal, que seriam 5 leitos, é o custeio e também os profissionais qualificados para tocar uma UTI, que é uma especialidade não muito fácil de você conseguir especialistas. Com relação ao pronto-socorro atual, quando começar a funcionar a UPA, a ideia da Santa Casa é fazer dali a oncologia, o setor de oncologia e hemodiálise, onde é o pronto-socorro atualmente. E o espaço que é da hemodiálise vai ficar reservado para uma provável UTI neonatal. É isso que o Shibane falou aqui para a gente. E um dado muito importante que nós ouvimos lá em Itapeva, e aqui foi repetido, a questão da série histórica, ou da média histórica. Então, é fundamental a Secretaria de Saúde, acredito que esteja fazendo isso, mas se não estiver, tem que fazer a média histórica de determinados atendimentos para solicitar, baseado nesses números, mais recursos para certos procedimentos. É uma coisa que é assim que funciona para conseguir mais recursos do Ministério da Saúde. O médico interno, o pessoal tem elogiado, né? Parece que melhorou com o médico clínico interno, tem 3 médicos internos se revezando, e todo mundo está dizendo que está funcionando melhor do que o outro sistema anterior
de médico de retaguarda assumindo os casos que precisam internar. Com relação à referência, a Avaré é referência para neurocirurgia e ortopedia, não é para cardiologia, porque nós não temos hemodinâmica em Avaré. Tá? Então, não é possível ser. Né? E, para completar, o grande problema, assim, o doutor Renato falou aqui, para nós, é a questão da vaga zero. Né? Essa tal de vaga zero é um problema, que, às vezes, eles mandam sem ter vaga. Certos casos, né, já aconteceu até comigo, é uma situação que, a primeira vez que eu escutei essa história de vaga zero, eu estava com uma criança passando muito mal, e eu fui, perguntaram para mim, o senhor topa ir vaga zero para Bauru? Falei, ué, tudo bem, é a primeira vez, assim, faz uns 3 anos isso. E eu levei a criança para lá. Chegou lá, primeiro precisou o médico da UTI descer para examinar a criança, ele achou que era um casinho banal. Quando ele viu a criança, rapidamente botou para dentro a criança na UTI, porque realmente a criança estava com uma insuficiência respiratória grave. E tinha vaga. Então, não era exatamente vaga zero nesse caso que eu estou relatando. Né? Enfim, são alguns aspectos que eu anotei dessa nossa conversa. Falando de outros assuntos, eu estive no Clube do Choro, que funciona toda sexta-feira ali na 9 de julho, né? E muito legal. E, inclusive, o Festival do Choro, que é o 5º, se não me engano, será realizado agora no final de outubro. E uma ideia do Altino, que é um grande instrumentista, ele deu uma ideia que eu já até passei para ele falou com o Gilson Câmara, e eu falei também com o Fernando Alonso. É uma ideia interessante, que fazer no complexo, eu acho horrível esse nome, complexo cultural, tem que ser centro cultural. Complexo parece uma coisa complicada, né? Então, Centro Cultural Esther Pires Novaes, né? Acho que é o nome mais simpático. É fazer, quando lá estiver pronto, um festival de inverno. Porque ele passou um dado que eu não sei de onde que ele tirou, eu acho que é verdadeiro, que Avaré é a cidade de São Paulo, a segunda cidade de São Paulo, que recebe mais turistas no inverno. Só que fica todo mundo na represa. Então, se tiver um festival de inverno, por exemplo, pessoal de alto poder aquisitivo. Um pessoal de alto poder aquisitivo que fica na represa. Se tiver um festival de inverno aqui, semelhante ao de Campos do Jordão, com certeza vai ser interessante. Então, eu passei essa ideia também para o Fernando Alonso. Né? Não sei se vai dar certo, mas a gente está citando. E vai ter também aulas de choro e de instrumentos lá no Clube do Choro. Outra coisa de cultura que nós tivemos presente foi o lançamento do livro do professor Ricardo. Foi na sexta-noite, livro de poesia, outras estações, eu vou comentar depois os requerimentos. Com relação a outro lançamento, também no sábado à noite, nós estivemos vendo um documentário sobre a Revolução de 32, elaborado por jovens cineastas de Avaré. Foi lá no cinema do Cláudio, né, do meu irmão lá, foi feito o lançamento. E foi muito bacana, bem interessante os depoimentos do professor Alexandre Verpa e outro professor também que lá falou. Foi muito interessante esse documentário. Com relação à Precesp, que é a reunião dos prefeitos das instâncias turísticas, eu estive lá. Viu, nobre presidente, fui obrigado a representar a Câmara, só estava eu de vereador lá. Então, citei a mesa. Viu? Muito obrigado. E a Precesp tinha 17 prefeitos, 24 cidades representadas aqui em Avaré. E algumas coisas interessantes. A reclamação é dificuldade de aprovação pelo DAD dos projetos, os recursos que estão contingenciados em grande parte pelo governo do Estado, 25%, né? E também alguns prefeitos reclamando que precisariam ajudar as prefeituras a fazer os projetos. E as prefeituras que estão no CADIM não podem receber. É bloqueado instantaneamente o recurso. E Avaré está no CADIM. Por que está no CADIM? Porque uma pessoa que rematou veículos aí não pagou a IPVA de um veículo. E, com isso, bloqueou o último recurso que seria repassado. Isso não é só Avaré, Iguape, Ubatuba, Piraju, Bragança Paulista, etc., etc. Né? Então, são coisas que a gente ouviu lá. O que mais que nós temos aqui? Daqui a 3 anos vai haver uma disputa entre as cidades já instâncias turísticas com os municípios de interesse turístico. Então, a pessoa tem que mostrar serviço agora. Eu tinha mais algumas coisas, só para encerrar, que meu tempo está esgotando. Eu vou fazer um requerimento hoje, aliás, já fiz, para que o secretário da Fazenda, Valdir Rodrigues Alves, venha a esta casa para explicar a situação real financeira do município. Então, como nós temos um feriado
dia 12, então, provavelmente, peço a gentileza do governador, não, do presidente, para que realmente a gente possa agendar, que é muito importante esse depoimento. Boa noite a todos.